Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, Aprovados por Deus em Cristo Jesus. O nosso texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A verdade prática: o obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe desta lição está baseada em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 18. E o objetivo geral desta lição nos diz assim: contrastar o obreiro aprovado e vaso de honra com os falsos mestres. Nós vamos ver aqui um contraste entre o obreiro aprovado e vaso de honra e os falsos mestres. Eu fiz aqui um resumo pessoal do objetivo geral que diz assim: fica um alerta para a igreja, para que esta ore, a fim de que não se infiltre no seio da igreja os falsos mestres. E também os obreiros e líderes precisam de muita direção de Deus para não permitir que homens sem chamada de Deus sejam consagrados ao ministério. Fica um alerta, esta lição deixa um alerta para a igreja, para que ela ore, a fim de que homens sem chamado não se infiltrem no meio do rebanho, e os obreiros tenham muita direção de Deus, a fim de não consagrar homens sem chamada para o ministério. Então hoje nós vamos ver acerca deste assunto tão importante para os dias de hoje. Na introdução da lição, eu fiz aqui uma síntese que diz assim: Paulo mostra a Timóteo como deve ser o bom obreiro e também mostra como são os maus obreiros. Baseado na leitura bíblica em classe, eu fiz aqui uma análise acerca de como é o bom obreiro, segundo a leitura bíblica em classe, e também o mau obreiro. Porque a leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que está aqui na lição, nós temos aqui longos versículos, um texto extenso, são 18 versículos. Nós vamos ver então que aqui nós podemos encontrar as qualidades, as características do bom obreiro, e também, é lógico, se tem as qualidades e características de bom obreiro, ao inverso, percebemos que, se não se enquadrar nessas características, automaticamente é um mau obreiro. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui 12 qualidades, 12 características que revelam um bom obreiro, baseado, vou repetir, em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que é a leitura bíblica em classe. Eu fiz aqui a análise, esse estudo, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você quiser anotar, porque esse é o papel do professor. O professor organiza o conhecimento para você. Então anote isso, porque é uma análise que eu fiz acerca desse estudo. O bom obreiro segundo a leitura bíblica. Primeiro, o bom obreiro é aquele que se fortalece em Cristo. Ele está sempre se fortalecendo em Cristo, ou seja, ele constantemente busca a pessoa do Senhor Jesus. Segundo, ele permanece na verdade. Ele não segue nenhum outro caminho ao qual já foi revelado a ele, que é Cristo. Ele está sempre na verdade. Porque o apóstolo Paulo, quando ele diz: o que de mim ouviste, o que de mim ouviste, o que Paulo falou que Timóteo ouviu? Paulo ensinava os ensinamentos celestiais recebidos por Jesus Cristo. Então, não é... Tem pessoas que até pensam assim: o que de mim ouviste não era da pessoa de Paulo, seus exemplos, a sua vida pessoal, o seu ser, aquilo que ele pensava. Não, ele transmitia a palavra do Senhor Jesus. Era isso que Timóteo ouvia, os ensinamentos de Cristo Jesus, e isto era a verdade. Então, quando Paulo diz: o que de mim ouviste, era a verdade que Timóteo conhecia. Então, Timóteo permanecia na verdade, não se desviava. Então, o obreiro, ele que é um bom obreiro, permanece na verdade. 3. Protetor das congregações. Quando Paulo diz separar homens idôneos, ele estava querendo dizer
para não permitir que homens que não tivessem cuidado pelo rebanho se infiltrassem no ministério. Então o verdadeiro obreiro, ele protege as congregações, porque os homens idôneos, eles têm esse papel diante do rebanho, proteger o rebanho como pastor amado. 4, é um bom ensinador. Aqui você vai encontrar que Paulo fala também ensinar. Ele deve ser um bom ensinador, porque na leitura bíblica em classe você vai encontrar aqui para que ensinem a verdade, a palavra que eles tinham recebido do apóstolo Paulo por meio de Jesus Cristo. 5, sofredor. Mesmo em meio às provas, ele tem ânimo. Paulo diz, sofre comigo. O apóstolo Paulo, você vai fazer uma análise aqui, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições. Só no versículo 2 a gente tirou aqui várias qualidades. O que de mim ouviste, que era a verdade. Confia a homens fiéis, idôneos, protetores, para ensinarem. Então também eram homens que ensinavam. Então essas qualidades, essas características, eu estou extraindo tudo da leitura bíblica em classe. Preste bem atenção. Então 5, sofredor. Mesmo em meio às provas, ele tinha ânimo. O bom obreiro tem que ter ânimo, tem que estar disposto a enfrentar as adversidades. O ministério não é lazer, terreno, mundano. Não que você não tenha momentos de alegria. Você tem momentos de alegria porque você ama as coisas do reino de Deus. Mas se alguém pensa em entrar no ministério, fazer parte do corpo de obreiros e estar diante da igreja como um líder, só para desfrutar dos prazeres desta vida, do conforto desta vida, está muito enganado. O obreiro é um sofredor. Então, o apóstolo Paulo menciona, sofre comigo. O bom obreiro é um sofredor. 6, milita o bom combate. O bom obreiro, ele está disposto a focar na missão recebida por Deus e militá-la, sem recuar. Paulo usava muito as metáforas, referindo-se ele aos soldados, porque ele sabia que um soldado não deixava de cumprir a missão. Até nós estávamos ontem estudando esta lição com os pastores, e tinha ali também um irmão que é do exército, e ele disse que é crime um soldado do exército se envolver com assuntos civis, se embaraçar com assuntos civis. Ele falou para nós, é crime. Nós temos que ficar focado na missão. Então Paulo estava dizendo, milita o bom combate. Ou seja, esteja nesse caminho, envolvido com a obra e vá em frente, não recue, milite, sem recuar. Porque o soldado bom, ele dá a vida pela causa. Então, o bom obreiro milita, não recua, não volta, não sai, não abandona a chamada. 7, não se embaraçava. E aqui, literalmente, é o obreiro que está diante da igreja com interesse pelas coisas do mundo, pelos negócios do mundo. Não, o bom obreiro, ele tem vocação, ele tem chamada, então ele fica interessado nos negócios do reino e não nos negócios do mundo. 8, não se envolvia em contendas. O bom obreiro, você não ouve falar que ele está envolvido em contendas. Você não vê o nome dele permeado em contendas. Ele não publica escândalos no que diz respeito a contendas, porque ele é pacífico e ele é um homem manso. Então ele não se envolve em contendas. E eu costumo dizer que a pessoa que gosta de contender, gosta de aumentar o tom da voz e gritar, é porque também, além de ela não ser espiritual, não ser mansa, não ser uma pessoa temperante, ela não tem argumentos para dialogar. Ela tem um exercício mental muito fraco por meio da educação. Então a pessoa levanta o tom da voz porque não tem argumentos para conversar, para dialogar. Eu vejo aqui duas coisas que fazem uma pessoa aumentar o tom da voz e gritar. Primeiro, não é espiritual, não é manso, não é pacífico, nem temperante e não exercita o domínio próprio. Segundo, ele não tem argumentos. O exercício mental dele é muito fraco por meio da educação. Uma pessoa sem educação, que tem que gritar para tentar fazer os outros escutá-lo. Uma pessoa que tem chamada de Deus não se envolve em contendas,
Você não vê o nome dele permeado em discussões, contendas, gritarias. 9. Apresentava-se a Deus. Como Paulo diz, apresenta-te como um bom obreiro. O apóstolo Paulo menciona que, procura, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta expressão, apresentar-te a Deus, a pessoa ela pode se envolver, o obreiro ele pode se envolver com vários irmãos, com várias atividades, mas ele tem que estar envolvido em oração com Deus. Ele tem que estar envolvido em estar se apresentando diante de Deus. Ou seja, ele tem que estar procurando Deus em oração. Apresentar-se diante de Deus. Quando ele tem o hábito de apresentar-se diante de Deus em oração, ele estará na presença de Deus em todos os lugares que ele for. Aí então ele será digno de que as pessoas digam, ele se apresenta diante de Deus com dignidade, na igreja, no trabalho, na rua. E por que ele se apresenta diante de Deus com dignidade na igreja, no trabalho, na rua? Porque ele sempre se apresenta diante de Deus, em primeiro lugar, em oração. Então apresente-se diante de Deus. Paulo estava falando em primeiro diante do Senhor em oração e depois aonde você caminhar, saiba que está diante do Senhor. Apresenta-te para Ele aprovado. Então note que Deus precisa aprovar também por meio das atitudes que o obreiro deve desempenhar. Então, 9. Apresenta-se a Deus. 10. Obreiro aprovado. Por meio do quê? Pela fidelidade para com Deus, por meio de seus exemplos, fidelidade, atitude para com Deus e para com a igreja. Aprovado. Como é que a gente vê alguém que está aprovado? Ele primeiro foi aprovado por Deus e também aprovado pela igreja. Eu costumo dizer o que justifica é um termômetro da aprovação de Deus. O que justifica o ministério de um obreiro não é necessariamente o título, mas é o reconhecimento do povo. Eu estou falando para você aqui, na introdução desta lição, nas características do bom obreiro e do mau obreiro, eu estou falando para você aquilo que verdadeiramente você precisa saber. Quem é o bom obreiro, quem é o mau obreiro. O bom obreiro, ele é aprovado por Deus e pela igreja. Se não tiver a aprovação da igreja, também não tem a aprovação de Deus. 11. Conduta ilibada. Ele tem uma conduta ilibada, aonde as pessoas não vão ficar acusando. Olha aqui, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso significa que não existem pessoas que ficam acusando porque viram um escândalo, porque viram um mau testemunho. Não. Ele anda com dignidade, sem se envergonhar. Então, um obreiro que tem conduta ilibada. E 12, estava sempre estudando as Escrituras para delas ter domínio, a fim de que ensine com propriedade. O bom obreiro está sempre estudando as Escrituras. Ele tira tempo para examinar as Escrituras. Tem obreiros, me perdoe a expressão, que são preguiçosos. Ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, ele não gosta de fazer pesquisa, ele não se interessa por assuntos concernentes ao reino, para que ele se aprofunde no conhecimento deste assunto. Ele não tem o desejo que as revelações do reino sejam repartidas para a igreja e para o mundo. Ele só pensa em si próprio. E obreiros que só pensam em si próprio, eles não têm ânimo, disposição para estarem pesquisando a vontade de Deus nas Escrituras. E aí não tem o que falar para o povo. E aí percebe-se facilmente a atuação de um obreiro que não tem domínio das Escrituras, porque a Bíblia diz que maneje bem a palavra da verdade. Então o bom obreiro estava sempre estudando as Escrituras para delas ter domínio. Vou repetir rapidamente. Primeiro, se fortalece em Cristo. Segundo, permanece na verdade. Terceiro, protege as congregações. Quarto, bom ensinador. Quinto, sofredor. Sexto, milita o bom combate. Sétimo, não se embaraça. 8, não se envolve em contendas. 9, apresenta-se diante de Deus. 10, obreiro aprovado. 11, conduta ilibada. 12, sempre estuda
as Escrituras. Está aí as características do bom obreiro. Vamos entrar na lição. A lição tem 3 partes. Ela vai falar primeiro obreiros aprovados por Deus. Primeiro tópico, pregam, olha aqui, pregam e ensinam sem engano. Segundo tópico, pregam com pureza. Terceiro tópico, não buscam a glória de homens. Segunda parte, 2 tipos de vasos. Primeiro, vaso de honra. Segundo, vaso de desonra. Aqui tem um assunto bem interessante que eu vou mostrar para os irmãos. Terceira parte, rejeitando as dissensões e questões loucas. Também vou falar algo muito importante aqui. Primeiro tópico, rejeitando questões loucas. Segundo tópico, não entrando em contenda. Esta lição é um pouco menor e logo virá a conclusão. Primeira parte nos diz assim, pregam e ensinam sem engano. Letra A, o que de mim ouvistes, conforme versículo 2. Ou seja, a doutrina que ele pregava. Eu vou explicar algo para os irmãos aqui. Quando Paulo diz o que de mim ouvistes, era a doutrina que ele havia, o ensinamento que ele havia recebido do Senhor Jesus. Então Paulo transmitia o ensinamento que o Senhor Jesus deu a ele. Paulo tinha muita comunhão com o Senhor Jesus. A sua conversão, todos conhecem, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Depois ele teve vários arrebatamentos de sentido para receber revelações do Senhor. Ele mesmo diz, conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu. Então Deus dava revelações tremendas. Outra coisa, você nunca viu no Antigo Testamento, que eram as escrituras deles, um ensinamento sobre a Santa Ceia. Você não viu. Não tinha algo escrito sobre a Santa Ceia. Paulo recebeu do Senhor esse ensinamento. Ele disse, olha, 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Então o Senhor Jesus apareceu para ele e mostrou para ele o que era para ser feito. Então Paulo tinha uma intimidade tremenda com Deus. Então o que ele transmitia, ele disse, o que de mim ouvistes. Isso significava que era o ensinamento que ele tinha recebido do Senhor. Então quando ele diz no versículo 2 isso, a doutrina que ele pregava era o ensinamento de Cristo. Letra B, dentre as doutrinas que Paulo pregava, que ensinamento é esse? Estava a piedade, que está relacionada à renúncia por amor ao reino e às almas, e também a humildade, ou seja, servir a Deus e aos homens e não ser apenas servido com interesses materiais e lucro pessoal, como muitos assim pensavam e pensam. Então essa era a doutrina que Paulo ensinava, a piedade, a humildade e também o amor a Cristo e o amor às almas. Ele ensinava isso. Tópico primeiro, pregam e ensinam sem engano. Você já vai entender, a lição está falando assim, pregam e ensinam sem engano. Tanto Timóteo e os verdadeiros obreiros serviam ao Senhor e à igreja sem avareza e sem ganância. Eram homens fiéis. E também Paulo diz que além de ser fiel, era para confiar a outros homens fiéis. Eu já vou mostrar aqui algo interessante. Mas na página 372, acerca de homens fiéis, preste bem atenção nessa leitura. No grego nós temos o adjetivo pistos, isto é, digno de confiança. Se alguém fosse digno, por meio dos exemplos, por meio da conduta, e essa conduta fosse já atestada pela igreja, então Timóteo deveria transmitir esses ensinamentos a fim de que este homem fosse um líder e também transmitisse aos demais. Fiel, inspirador de confiança. O autor sagrado queria aludir a homens espiritualmente qualificados, aqueles amplamente ensinados na tradição apostólica. Idôneos, no grego é ícanos, que quer dizer suficiente, adequado, apropriado, apto, competente, qualificado. Isso pressupõe a posse dos dons espirituais. Não basta ter uma qualificação secular, mas acima de tudo os dons espirituais. Um conhecimento adequado e a lealdade à mensagem paulina, bem como a aprovação das autoridades apropriadas, como os supervisores, presidentes e os anciões, que estavam familiarizados com o candidato a ser nomeado à liderança cristã. A lição vai falar de líderes, de homens com chamado ou não. Então, esses homens fiéis e idôneos tinham que ter a aprovação dos líderes.
Aqui, também idôneos para instruir a outros. Notemos a importância conferida aqui ao ensino cristão. Essa é a função que preserva a igreja, que transmite os ensinamentos apostólicos a todas as gerações posteriores. Se um homem tiver de ser fiel ao ministério recebido, não poderá meramente apenas estar presente, ele tem que estar atuando. Não só presente entre o povo, mas trabalhando. O pregador que não é mestre é um desastre. Ele tem que ter domínio, ele tem que ser exemplo. Não só mestre de ter um diploma, mas ser mestre do bem. Por incrível que pareça, tem mulheres na Bíblia, que a Bíblia fala, elas são mestras no bem. Ele tem que ser um mestre, ele tem que ter uma propriedade em ensinar aquilo que ele vive. Então, o pregador que não é um mestre é um desastre. Igrejas fracas, que se desintegram facilmente, são resultado disso, de homens que não têm domínio das Escrituras. Eu fico triste quando eu percebo pelo mundo afora dirigentes de igreja que não sabem ensinar. E tem igrejas que não têm nem ensinamento. É uma tristeza. Igrejas fracas que se desintegram são resultado disso. E há muitas dessas igrejas por aí afora. As grandes verdades cristãs jamais tiveram permissão, preste atenção nisso, de ser manuseadas sem cuidado. Grave essa frase. As grandes verdades cristãs jamais tiveram permissão de serem manuseadas sem cuidado. A Bíblia é uma verdade cristã maravilhosa. Eu tenho que manuseá-la com cuidado, com responsabilidade, com esmero, com dedicação. Por isso, por assim dizer, presta atenção, havia naquela época uma escola de teologia cristã nos tempos do apóstolo Paulo. Já havia escola naquela época. Sua ordem final orientava seu muito amado discípulo para que fizesse provisão cuidadosa para a escolha e o treinamento de mestres nas congregações. Homens dispostos e capazes, zelosos e bem dotados, deveriam ser seus escolhidos. Aqueles que correm a carreira cristã devem cuidar para que antes de terminar a sua carreira possam entregar suas tochas, ainda queimando, a atletas que ocupem o seu lugar. Olha que expressão maravilhosa. Então, aqui a preocupação do apóstolo Paulo em entregar a oportunidade de ser um líder nas mãos de homens fiéis e idôneos, que pregam e ensinam sem engano. Aqui na lição, as pessoas, infelizmente, naquela época, eles tinham interesses, eles estavam muito preocupados com os seus interesses pessoais. E a grande luta do apóstolo Paulo em não deixar Timóteo permitir estes homens serem consagrados ao ministério é exatamente isso, para que eles fossem piedosos, dispostos a renunciar os seus prazeres para servir o povo e não deixar eles estarem à frente do rebanho com interesses próprios, que até os dias de hoje tem muitos desses homens por aí afora. Então, o primeiro tópico, pregam e ensinam sem engano. Eles deveriam viver. Na lição passada, quando Paulo disse que o lavrador gozava primeiramente dos frutos, para depois alimentar, a ideia é que antes de Timóteo ensinar a igreja, os ensinamentos de Deus tinham que passar pela vida dele. Ele tinha que provar os ensinamentos. Se ele estivesse coadunado aos ensinamentos de Deus, ele poderia ensinar. Então, esses obreiros que pregavam e ensinavam sem engano, deveriam primeiro viver aquilo que eles pregavam. Agora, o segundo tópico diz aqui, pregam com pureza. Quando Paulo diz para Timóteo confiar a homens fiéis, tem que ter uma análise antes da separação. Nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento. Moisés confiou a Josué, que foi aprovado. Elias confiou o ministério a Eliseu, que foi também aprovado. Nós vemos Paulo confiando o ministério a Timóteo. E hoje nós, os líderes, não podemos confiar o rebanho, o ministério, nas mãos de pessoas incapazes. Tem que ter critérios. Nós vemos pelo mundo afora aí pessoas que
que dizia assim: venha para a minha igreja, venha cá, eu te consagro a pastor, eu te consagro a evangelista, sem a pessoa ter uma conduta de vida aprovada. Tem muitos líderes por este mundo afora que foram separados ao ministério de qualquer forma. E não é isso que a Escritura ensina. Então aqui, pregam com pureza. O tópico fala de obreiros cobiçosos e enganosos. O tópico da lição fala de obreiros cobiçosos e enganosos. Quando Paulo fala de militar sem se embaraçar, isso significa que, preste bem atenção aqui, na página 372, no ponto 4 aqui. A ideia principal deste versículo, olha aqui, é a necessidade de dedicação singular, de singeleza mental. O soldado não é como um homem de negócios, que pode pôr as mãos em qualquer negócio. Pelo contrário, é homem de uma única tarefa, subordinado a um elevado oficial, o qual regulamenta a sua conduta e o seu serviço. O soldado da guerra espiritual só pode colocar sua atenção sobre as realidades espirituais. Tal como o soldado, em dever, não pode ocupar-se com as atividades civis. Isso está lá no regimento interno do Exército. O que algumas traduções preferem traduzir por negócio desta vida, segundo se vê em nossa tradução portuguesa básica. Então, o que significa negócio dessa vida? Não se embaraça? O obreiro tem que estar focado nos assuntos do reino e não querer ficar negociando no meio secular, atendendo os seus, eu costumo dizer, são opções extras de fontes de renda, que ele quer estar na obra, sendo sustentado pela igreja, mas buscando também outras fontes de renda, se embaraçando lá fora, não consegue fazer nenhum nem outro. Eu ouço dizer de pastores por este mundo afora aí, que dirigem igreja e ficam negociando carro durante a semana, e negociam o carro com motor estragado, dão um mau testemunho, põem os irmãos em contenda, e poxa, ele não está focado na missão, ele não é um bom soldado. O bom soldado não se embaraça, ele prega com pureza. Significa que ele é um obreiro que verdadeiramente está interessado nos interesses do reino, nos assuntos do reino, e não em si próprio. Porque quem não prega com pureza, ele prega com interesses, e ele se embaraça com as coisas deste mundo. Eu coloquei aqui: quem é fiel à obra, não tira os olhos da sua missão. Então, ponto 2 fala: pregam com pureza. A lição aqui lhe apresenta homens cobiçosos, gananciosos, que não pregam com pureza. Essa pureza diz respeito ao interesse do reino. Eu, quando estou pregando, eu tenho que mostrar, revelar para a igreja que eu prego com pureza. O interesse é o interesse do reino, os propósitos do Senhor Jesus. Quando a igreja percebe que eu prego com segundas intenções, para lucrar, para benefício próprio, aí eu não estou pregando com pureza. Aí a pureza diz respeito aos interesses do reino e não aos meus interesses. Frise isso para os alunos. Pregar com pureza significa você mostrar que o interesse é do reino, é o do Senhor Jesus, e não o interesse próprio, como a gente vê pelo mundo afora aí. Então, o ponto 2 fala disso. Tópico 3, não buscam glória de homens. O apóstolo Paulo lutava contra esses homens. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, o pastor Elinaldo Renovato mostra que Paulo era humilde e não pensava em elogios e aplausos. Aí ele traz um ensino para nós que o verdadeiro obreiro aponta a Cristo e não a si próprio. No tópico 3 aqui, não buscam a glória de homens, o pastor Elinaldo Renovato se baseia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, onde Paulo não queria aplausos, não queria elogios, benefícios próprios. Então, o verdadeiro obreiro, ele aponta a Cristo e não a si próprio. Eu tenho uma certa dificuldade em aceitar as pessoas se promoverem. Eu acho que é normal, é até comum, que a igreja fale, comente acerca de um homem usado por Deus, de um instrumento usado nas mãos de Deus. A igreja comente isso. Agora, a própria pessoa
ficar se propagando, se autopropagando, criando outdoors de si próprio, criando imagens de si próprio, se divulgando a si mesmo, isso não é correto. Isso é uma vaidade, isso é uma exaltação, isso faz parte do antropocentrismo, o homem é o centro de tudo, rouba a glória que é do Senhor. O verdadeiro obreiro não fica se autopromovendo, ele aponta a Cristo. Convém, como disse João Batista, que eu diminua e Cristo venha a crescer. Convém que ele cresça e eu diminua. Então fica aqui um alerta para a igreja. Quer identificar um homem que tem chamada? Ele não se autopromove. Ele não fica correndo atrás de aplausos, de elogios. A lição até fala. Ele prega para 1000 pessoas, mas também prega para 10 pessoas. Ele não está preocupado com isso. Então preste bem atenção. Nós estamos falando da diferença de homens que têm chamada e homens que não têm chamada. A parte 2, que fala 2 tipos de vaso, o primeiro tópico fala vasos de honra. Aqui Paulo fala da igreja e as pessoas que honram a Deus e os que desonram a Deus. Aqui na página 382 tem algo bem interessante que fala acerca de vasos de honra e vasos de desonra, para você entender um pouquinho acerca desse assunto. Para a honra, preste bem atenção aqui. Olha só. O trecho usado, ele denota uma expressão que indicam pessoas. Então, o vaso aqui significa pessoas, tá? Alguns dos vasos de uma grande casa eram usados para levar vinho ao seu proprietário ou para levar o azeite para a sua unção. Outros vasos feitos de barro, os vasos de honra, geralmente eram vasos de prata e tinha até de ouro. E era usado para levar vinho, azeite, comida, né? Alguns desses vasos, portanto, outros eram feitos de barro ou de madeira. Guardavam água da chuva para lavar roupas. Alguns desses vasos, portanto, eram utilizados para finalidades honrosas, ao passo que outros eram usados para finalidades desonrosas. Tinha até vasos que era usado para coletar dejetos humanos, né? As necessidades fisiológicas de uma pessoa, muitas das vezes eram coletadas em alguns vasos. Naquela época não tinha saneamento básico, naquela época não tinha mictório, naquela época não tinha aí cubas, né, tão ornamentadas como se vê hoje. Naquela época os dejetos, as necessidades fisiológicas, como eles falavam, né, eles aliviavam o ventre em vasos. Então tinha vaso que era para honra e vaso para desonra. Olha que interessante isso. Paulo faz uma comparação. Numa grande casa tem muitos vasos, para honra, para desonra. Ele está falando, essa casa diz respeito à igreja. Então ele está dizendo que na igreja tem pessoas que honram a Deus. Quando Paulo fala de honra e desonra, tem pessoas que honram a Deus e tem pessoas que desonram a Deus. Eles não honram o Senhor. Pelo contrário, envergonham, desonram o Senhor. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Os vasos de honra glorificam o Senhor e edificam a igreja. Agora os vasos de desonra, eles desonram a Deus e escandalizam a igreja com atitudes que envergonham o Evangelho e o reino de Deus. Lembrando que aqui no tópico dá a ideia geral de crentes, mas no texto isto chama atenção principalmente para os vasos que são obreiros. Lembrando que aqui no tópico dá a ideia geral de crentes, mas no texto original, esses vasos, Paulo está falando de obreiros, de líderes, líderes que honram a Deus ou líderes que desonram a Deus. Então isso é muito importante. E Paulo, lembrando que Paulo estava preso, em algumas prisões era usado vasos também para fazer necessidades fisiológicas. Nas prisões não tinha lá saneamento básico. Algumas prisões, tinha latrina. Eu tive a oportunidade de ver as latrinas lá no porto de Cesareia, em Israel. Para quem não sabe o que é latrina, é um banco que ele é todo falhado.
tá? Tem frestas. É um banco, faz a ideia aí de um banco, tá? Só que o assento, ele é todo falhado, parece uma grade. Então as pessoas ali no hipódromo do Porto de Cesareia, na entrada do hipódromo, onde aconteciam as corridas de cavalo para alegrar Herodes e os seus convidados e o povo, as pessoas chegavam e, se tivesse necessidade fisiológica, eles sentavam naqueles bancos chamados de latrina. Por baixo dessa latrina, do banco, corria água. A água corria ali. Então os dejetos de necessidades fisiológicas que caíam ali, a água já levava para uma caixa, para um lugar mais apropriado, que tinha um buraco, um poço, etc. Algumas prisões até foi encontrado latrina, mas a maioria não tinha. É verdade. E as necessidades fisiológicas eram feitas, algumas em vasos. Então Paulo viu que tinha vaso que era para honra e vaso para desonra. E ele compara isso a obreiros que estão na casa do Senhor, que uns honram a Deus e outros desonram, envergonham ao Senhor. Então é por isso que nós temos que ter esta noção da diferença de quem honra e quem desonra. E quem desonra não pode estar à frente do trabalho. Tem que ser tirado imediatamente, para não desviar o povo que está vindo após ele. Era isso que Paulo estava tentando evitar, porque o profeta Oséias disse, por isso, assim como é o povo, é o sacerdote. Ou seja, veja isso no livro do Antigo Testamento, o profeta Oséias, ele fala, se não me engano é 6:2, alguma coisa. Por isso, 6:9, não estou lembrado. Por isso, assim como é o povo, é o sacerdote. O povo será aquilo que o sacerdote é. Se o sacerdote der bons exemplos, o povo vai dar bons exemplos. Se o sacerdote der maus exemplos, o povo também dará maus exemplos. Então não podemos permitir que homens sem chamada estejam na frente do rebanho. A parte 3 diz, rejeitando as dissensões loucas. Então note que nós estamos aqui recapitulando. O obreiro aprovado prega sem engano, com pureza, não busca a glória de homens. Depois, ele honra o Senhor, é um vaso de honra, não de desonra. E agora, ele rejeita as questões loucas. Preste bem atenção. No original, fala de conversas mundanas e ensinos errôneos. O que é essas questões loucas? Conversas mundanas, obreiro que assume o púlpito para ficar pregando assuntos corriqueiros da sociedade, conversas mundanas, exemplos mundanos, jargões mundanos, obreiro que não prega a palavra. O apóstolo Paulo diz, rejeite essas coisas. O povo, quando for ouvir a mensagem, um obreiro falar, ele tem que pregar a palavra. Ele ficar com conversas mundanas, não só pregando, mas no seu dia a dia. O apóstolo Paulo chega a mencionar, em outro texto, que tem assuntos que nem se nomeia no nosso meio. Obreiros com linguajar mundano, obreiros com conversas do passado, do tempo que ele viveu no pecado, que ele viveu lá nas orgias. Ele reúne às vezes certos obreiros e fica nomeando estas coisas, trazendo à memória coisas que não edificam. O obreiro tem que ter uma linguagem sã. A Bíblia diz que nós temos que ter uma linguagem temperada com sal, que tem efeito. O obreiro com linguagem torpe, com linguagem mundana, com assuntos mundanos, não é viável para a conduta ministerial. Era isso que Paulo estava dizendo. Rejeite questões loucas. Eu fiz a pesquisa aqui no original. Conversas mundanas e ensinos errôneos. Tópico 2. Não entrando em contendas. Aqui eu quero chamar a atenção para uma questão. No original, o que significa não entrar em contendas? Debates vãos acerca de interpretações errôneas. Não debata, não discuta e não contenda. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, irmãos. Tem muitos membros cristãos, membros de igreja cristãos, que ficam acessando sites de homens que só gravam discussões teológicas e ficam discutindo acerca das pregações dos outros. Eu quero dar um conselho para você. Nunca a Bíblia
deu esta ordem para que o obreiro fique debatendo teologia, discutindo questões teológicas, reprovando pregação de outros. Isso nunca foi permitido por Deus e nunca foi ensinado na Bíblia, que a gente tem que ficar com debates. E eu vou falar algo mais aqui. Se eu for convidado para um debate na televisão, na internet, eu não vou. Alguém pode dizer assim, não, mas é importante debater para defender a nossa fé. Não, a Bíblia nunca ensinou debater. A Bíblia nunca ensinou, pelo contrário. Não entrando em contendas, rejeite as questões loucas, está enquadrado a debates vãos. O obreiro não pode entrar em debate, ficar debatendo, ficar discutindo, porque quem vai para um debate já vai armado para não aceitar a ideia do outro. É por isso que eu fiz questão de colocar aqui, em Mateus 7,6, olha o que o Senhor Jesus fala. Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos, para as pessoas que querem ouvir o Evangelho, que têm o coração aberto para receber o Evangelho. Agora ficar insistindo, debatendo, querendo teimar, isso só gera polêmica, discórdia e ira no coração. Mateus capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães coisas santas. Sabe que cão na Bíblia diz respeito ao mau obreiro. Pessoas que acham que sabem a vontade de Deus e querem debater. Jesus disse, não deis aos cães as coisas santas, não deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Olha o que diz em Provérbios 23:9. Tem obreiros que por aí afora ficam debatendo, discutindo, só criando discórdia no meio do povo de Deus. Isso nunca foi aprovado pela Bíblia, nunca foi ensinado pela Bíblia. Ficar discutindo. Alguém pode interpretar da seguinte forma, não, nós temos que defender a nossa fé, temos que promover o Evangelho por meio da apologia. Não, discutir, entrar em discórdia, entrar em debate, isso nunca foi ensinado pela Bíblia. Provérbios 23:9, olha o que diz a palavra. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então eu vou dar um conselho para você que é aluno, para você que é irmão. Não fique acessando esses sites de brigas teológicas. E tem um site aqui no Brasil, de um homem, ele não ensina a palavra, ele só fala mal dos outros pastores. Eu pergunto para você, isso é pregar o Evangelho? Você acessar um site para ouvir o ensinamento bíblico e ficar vendo um homem que fica só tirando a boa fama dos outros, falando mal, discutindo, brigando, isso aí escandaliza o Evangelho. Então pastores que ficam falando mal de outros pastores, pastores que ficam discutindo, entrando em debates, contrariações, isso nunca foi o papel do obreiro. O próprio Senhor Jesus fala, não dê aos porcos as pérolas santas, não dê aos cães. O sábio Salomão, não coloque no ouvido do tolo, que não quer ouvir. Então eu dou um conselho aqui, o apóstolo Paulo fala, rejeite as questões loucas, ficar entrando em debates vãos. Quem está de fora, o público, sabe qual é o resultado de um debate? O público, que às vezes a pessoa que vai para o debate, ele pensa assim, não, eu vou debater porque tem um público assistindo que vai comprar a minha ideia. Ele não imagina que tem dois públicos assistindo que estão fazendo um confronto. O público, mas eu fico com fulano. O outro, não, mas eu fico com ciclano. E aí sabe o que acontece? Uma grande divisão no rebanho. Forma um grupo que aceita e um outro grupo que não aceita. Eu pergunto para você, a Bíblia ensina a criar divisão no rebanho? Então pare com essas questões loucas, entrar em debates, porque isso nunca foi aprovado por Deus. A Bíblia nunca recomendou debater com quem não quer aceitar, com humildade, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala que não entrando em contendas, diz respeito a não entrar em debates vãos. A conclusão diz assim, na administração das igrejas, por vezes surgem conflitos de ordem espiritual e doutrinária. Por isso, os líderes precisam de preparo bíblico e teológico. Como obreiros aprovados, devem conduzir o rebanho do Senhor,
seja você um vaso de honra na casa de Deus. Então, só fazendo uma análise desta lição, nós vimos aqui que o verdadeiro obreiro prega com pureza, apontando para a pessoa de Cristo, não com segundas intenções. O verdadeiro obreiro não busca a glória de homens, ele verdadeiramente é piedoso, humilde e propaga a Cristo e não a si próprio. E o verdadeiro obreiro, ele é um vaso de honra. Ele honra o Senhor sem dar escândalos para a obra e o rebanho, e também não entra em contendas, ele é sábio, ele não fica se envolvendo com debates vãos. Então, a conclusão define que nós temos que identificar os verdadeiros obreiros e apoiar, orar ao Senhor e apoiar a chamada de quem verdadeiramente foi vocacionado por Deus, e não apoiar homens que dão escândalo e ficam aí deturpando a mensagem do Evangelho. Eu convido você para estar conosco domingo nas nossas igrejas para aprender a lição de número 8, que vai falar acerca dos obreiros aprovados por Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.